Olá, pessoal! E aí, turma? Bom, na nossa aulinha de geografia de hoje, nós vamos estar aí vendo o assunto da página 82, 83, 84 e uma atividade aí na página 85, tá certo? Bom, nós vamos estudar um pouquinho sobre os croquis, as plantas cartográficas e os mapas. Tia, e o que eles têm de diferente entre eles? A diferença entre esses três é que no croque, na planta cartográfica e no mapa, eles vão se diferenciar em relação à quantidade de elementos que cada um compõe, ou a quantidade de detalhes que tem neles, tá certo? Por exemplo, o croque, ele é uma representação que a gente pode fazer até em desenho. É o que a gente vê, observa no nosso dia a dia, o nosso caminho da nossa casa até a escola. Quando a gente representa ele em forma de desenho, ele é um croque, tá? A planta cartográfica, por exemplo, ele tem mais elementos e ele chega a ser mais real, ou seja, ser mais real com a quantidade de elementos que tem, por exemplo, casas, aí tem o teto das casas, tem os prédios, as ruas, as avenidas, e aí ele tem esses detalhes que não tem no croque, certo? E o mapa, por ser uma representação, né, maior, ele é uma representação maior, ele não contém muitos elementos como ruas, avenidas, como as plantas, mas os mapas, em compensação, eles são considerados, né, um tamanho maior porque ele tem uma extensão maior da gente observar, certo? E além dessas diferenças e de cada um desses que a tia Kézia vai falar, tem também as visões. A visão frontal, a visão oblíqua e a visão vertical, que tia Kézia inclusive já falou em uma aula passada, na aula online, certo? E a gente vai revisar um pouquinho hoje, mostrando aí um monumento que temos, uma construção que temos na nossa cidade natal, o estado a capital do nosso estado, tá certo? Então, fiquem agora um pouquinho com mais as explicações e as imagens das diferenças entre esses três tipos, tá certo? Croque, planta cartográfica e mapa. Então, pessoal, voltando aqui, como prometido, né? Tia Kézia aqui mostrando os slides. Em geografia, a gente vai estudar agora croquis, plantas cartográficas e mapas. Além disso, a visão vertical, a frontal e oblíqua, além também da imagem de satélites. Bom, o que são os croquis? Os croquis são representações planas e reduzidas de um lugar. E ela pode mostrar alguns detalhes. Mas aí o que é interessante no croque é que a gente não precisa fazer igual à realidade, igual como a gente vê diariamente, certo? Então não precisa ser tão preciso igual que a gente sempre vê, tá bom? Então a gente não precisa se preocupar tanto com muitos detalhes em ser muito parecido, tá bom? Inclusive, o croquis também nos dá a liberdade, né? Na verdade, a gente fazer em forma de desenho. Como esse que tem aí, é o croquis do quarteirão do bairro de uma criança. E aí ela desenhou o quarteirão do bairro dela, perto de onde ela mora, com as ruas, com alguns detalhes. E aí ela colocou a igreja. Abaixo, se vocês observar, tem a legenda. Então, cada figura dessa que a criança fez, ele identificou através da legenda, que a legenda é muito importante nos croquis, nos mapas, certo? Para a gente identificar cada elemento, tá bom? O próximo é a planta cartográfica. Na planta cartográfica, a gente se preocupa mais com os símbolos, que serve para representar aí as formas da realidade. É o que chega mais próximo
da realidade, certo? Diferente do croquis. Então, nesse caso aí, desenha-se as estradas, o formato de cada uma delas, das ruas, as árvores, certo? Indicando as linhas, essas linhas aí que indicam as ruas, as avenidas. Belezinha? E aí o que é interessante nessas plantas cartográficas, que elas também servem para aqueles desenhistas que desenham a planta de uma casa, de um prédio, de um apartamento, e aí eles colocam todos os desenhos, a caminha, a pia, a geladeira, o guarda-roupa, eles fazem todos esses detalhes, certo? Os mapas são mais precisos, certo? Porque eles geralmente representam a área maior. Não tem muito detalhe, como rua, como as avenidas, como igrejas, hospitais, mas elas são diferentes por linhas, né? São separadas por linhas, que são essas aí que separam um lugar do outro. E o que é importante é para a gente localizar uma cidade dentro de um estado, representando também vegetação, clima, economia e população. É para isso que os mapas servem, tá certo? Agora nós vamos para os tipos de visões. A gente estudou na aula passada a visão oblíqua, a vertical e agora a gente vai dar uma olhadinha na frontal e nas imagens de satélite. Nós temos aí quatro imagens diferentes do Arena das Dunas. Aqui, a imagem do nosso estádio, né, de futebol, onde acontece vários eventos durante o ano. E aí é um monumento, uma construção da nossa cidade e de diferentes pontos de vista. Então, na número 1, nós temos aí a representação da visão frontal dessa figura, certo? Na imagem 2, nós temos a visão oblíqua. O que indica a visão oblíqua? Quem lembra? Vamos lá. A visão oblíqua é aquela que a gente consegue pegar a lateral e a parte de cima da figura da imagem. Como está aí, a gente está conseguindo ver a lateral e também a parte de cima. Na visão vertical, é aquela que a gente vê completamente do alto, certo? De cima. Então, aí a gente só está vendo a parte de cima do Arena das Dunas. E a 4, nós observamos a imagem através do satélite. Aí o desenho do nosso mapa, certo? Do estado do Rio Grande do Norte. Que no caso, no satélite, a gente vê ela nessa representação aí, só o cantinho e a mata verde. Diferente do mapa, a gente não vê as linhas, certo? Tá bom? Então, vocês têm agora aí uma atividade da página 85 que Tia Kézia vai estar agora explicando para vocês, tá bom? Então, atenção para as atividades e bom estudo, galerinha! E aí, pessoal, entenderam melhor um pouquinho sobre a diferença desses três, do croquis, da planta cartográfica e dos mapas? Então, agora a Tia Kézia está passando aqui para explicar para vocês e a gente finaliza a nossa aula de hoje de geografia. Na página 85, tem uma atividade aí, na questão 1. Ele pede para vocês observar as imagens da Ponte da Amizade, que fica sobre o Rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. E responda aí as questões. Aí vocês vão observar a imagem 1 e a imagem 2 e vão responder a questão A, que diz assim: qual das fotografias está representando uma visão vertical? A1 ou A2? Você vai escrever lá qual é a imagem que está representando essa visão e vai dizer o porquê. Por quê? Porque ele tem muitos elementos, porque ele tem mais detalhes, porque ele está sendo visto de cima. Então, você vai dizer aí o porquê que ele tem essa visão vertical. Na B,
Qual das plantas abaixo, aí na 1 e 2, representa melhor a fotografia vertical da ponte da amizade? Aí vocês vão ter que justificar por que vocês escolheram. Aí tem aí a imagem 1 e a imagem 2. Qual dessas duas mostra melhor, representa melhor a planta dessa ponte da amizade? A imagem 1 ou a imagem 2 representa melhor? Vocês vão estar escolhendo e vão dizer o porquê. Vão dizer se é porque tem mais detalhes, porque dá para ver a ponte melhor, porque ela está na forma correta. Vocês vão dizer aí o motivo, tá? E na 2, para terminar, é um joguinho novamente. Lá vamos com um joguinho. Esse momento de pandemia, a gente às vezes fica meio ociosos, não temos muitas coisas para fazer, né? As crianças, por exemplo, que as mamães e os papais têm sempre, né? E aí vocês vão para desopilar e também aprender. Vocês vão na página do material complementar, que é na página 171, lá no finalzinho. Vão, ó, destacar os mapas aí, ó, essas imagens, e vão estar brincando aí de jogo da memória, tá certo? E lembre-se, existe uma regra para brigar com esse jogo da memória aí, que no caso vocês vão ter que colocar uma peça ao lado da outra, identificando a qual planta, a qual mapa está se referindo à imagem, tá certo? Então, colocou a imagem, coloca a planta do outro lado, tá? Então, galerinha, por hoje foi só. Essa é a nossa aula de geografia. Boa atividade, boa aula, bom vídeo e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.